automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Todos. Charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Todos. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, Voz do Povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A, edição desta quinta-feira, 19 de outubro de 2017. Confira quais são os destaques desta edição. A Artesp aplica multa em mais de R$500 mil à concessionária depois de fiscalização na rodovia Raposo Tavares. Multas de trânsito podem ser pagas no débito ou parceladas no cartão de crédito. Bairros em Ourinhos estão sem água há mais de 4 dias. Claro, tem as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta quinta-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o centro-oeste paulista nesta quinta-feira. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuvas. Mínima hoje será de 19 e a máxima de 37 graus. Neste momento a temperatura em Santa Cruz está na casa dos 32 graus. Amanhã também sol com algumas nuvens. A previsão de pancadas de chuva no período da tarde. Mínima 19, máxima de 36. As informações são da agência Climatempo. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária da região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, tivemos, pelo último balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária, 148 veículos fiscalizados, 61 condutores autuados, tivemos também 21 documentos apreendidos. Ocorrências na primeira companhia do 31º Batalhão, uma lanchonete situada na rua São Paulo, no centro de Ourinhos, foi alvo de marginais na madrugada desta quinta-feira, que após estourarem a porta de vidro temperado, acabaram furtando 2 notebooks do local. O proprietário compareceu ao estabelecimento após o acionamento do alarme e, quando chegou, se deparou com um pedaço de madeira na calçada que foi usado pelo marginal para quebrar a porta e adentrar o estabelecimento comercial e cometer o crime. A Polícia Militar e a perícia compareceram no local para registrar mais um furto de estabelecimento comercial na cidade durante a madrugada. Inclusive ontem trouxemos aqui no Jornal da Antena A, tivemos um crime semelhante em um salão de cabeleireiro que foi assaltado pela 4ª vez em 2017. Tivemos também uma ocorrência de tráfico de drogas registrado na primeira companhia do 31º Batalhão. A polícia prendeu um homem de 30 anos pela rua Maria Paula Leite de Moraes, do Jardim Anchieta, em Ourinhos. Segundo informações, após denúncia privilegiada,
que o homem estaria realizando tráfico pelo local. Os policiais abordaram ele e, em busca pessoal, foi localizado com o mesmo a quantia de R$20 em dinheiro. Em buscas dentro de um terreno onde o homem foi avistado, foi localizado 7 pinos de cocaína e 3 porções de maconha. Ele foi encaminhado à CPJ, onde, após apresentado à autoridade civil, o delegado determinou o seu recolhimento à cadeia pública de São Pedro do Turvo, ficando à disposição da Justiça. Essas são as ocorrências policiais do Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A. 11 horas mais 15 minutos no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Estou recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena A hoje o empresário Caio Marino. Bom dia, Caio. Bom dia, Silas. Bom dia aos ouvintes da Antena A. Caio, nesta quinta-feira o primeiro assunto no Jornal da Antena A é o Prêmio Rádio Antena A, o melhor de Santa Cruz do Rio Pardo. O prêmio foi lançado no último sábado através das redes sociais, através do Facebook. Nós já estamos aí, Caio, com 4.000 pessoas já participando da votação do prêmio, que irá eleger em mais de 70 categorias, empresas, mais de 70 categorias, ramos e atividades. Gostaria de, inclusive esse prêmio, né, Caio? Eu sou idealizador desse projeto. Começou na cidade de São Paulo, mais precisamente na região do Morumbi. Gostaria que você falasse um pouquinho como funciona esse prêmio lá no Morumbi, e uma novidade em Santa Cruz do Rio Pardo, acredito que em toda a região. Silas, eu vou falar brevemente o histórico desse prêmio para as pessoas entenderem qual é o objetivo dele, né? Poderem assim se relacionar melhor com ele. Eu tenho um site lá em São Paulo, que é o morumbi.net, já faz 2002, então faz 15 anos, né? E no ano de 2004, eu pensei, puxa, eu vou criar um prêmio que vá aproximar a população do bairro, né, os moradores lá do Morumbi, ao comércio do bairro. Porque assim, o Morumbi é um bairro meio isolado em São Paulo, né? Ele fica do outro lado do rio. Então, assim, quanto mais você consumir escola, pet shop, restaurante, lá dentro do próprio Morumbi, é melhor, porque você evita de pegar muito trânsito para ir para o centro da cidade, né, para os bairros, lá para os jardins e tal. Então, meu interesse foi esse, o plano, e o prêmio deu muito certo. Em 2004, eu fiz a primeira versão do prêmio, né, e esse ano a gente completou lá 14 anos de prêmio, lá ele chama Prêmio Morumbi.net. Agora, esse prêmio chegando em Santa Cruz do Rio Pardo, uma novidade em toda a região, Caio. Então, uma novidade, assim, sempre mantendo esse foco, né? Aproximar os moradores do comércio do bairro, né? Agora, aqui em Santa Cruz está acontecendo uma coisa muito interessante que, assim, a gente imaginava que esse prêmio fosse ser um sucesso, mas não um sucesso tão rápido e tão forte quanto ele está sendo, né? O que mostra que existia aqui na cidade, felizmente agora não existe mais, uma demanda reprimida de se escutar a voz da população. Eu sei que existem outros prêmios na cidade, mas não são prêmios onde a participação popular é tão forte e tão transparente, né? Eu acho que o que esse prêmio tem de bom, principalmente, é isso, pegar a voz da população, os votos das pessoas, e mostrar esses votos, as preferências das pessoas de forma transparente. E isso que acaba mobilizando todas as pessoas a ganhar o prêmio, porque os empresários percebem que o prêmio é sério. Nessa questão mesmo do prêmio ser sério e essa questão da transparência, muitas pessoas mesmo estão perguntando a respeito de precisar aceitar para que ela entre ali no grupo para emitir seu voto a determinada empresa. Isso também tem a questão de segurança e principalmente apenas fazer com que as pessoas somente de Santa Cruz ou que tiveram uma história em Santa Cruz possa votar, né, Caio?
Isso mesmo, Silas. Qual que é o grande perigo de um prêmio como esse? É ele perder o sentido. Qual que é o sentido do prêmio? É a população dizer quem são os melhores estabelecimentos da cidade. Se você não toma alguns cuidados, quem vai dizer isso não é a população. São os espertinhos da internet, ou são os robôs contratados por algum espertinho da internet, né, que acaba fazendo ganhar, às vezes, um estabelecimento que não tem a preferência da população. Então, assim, eu comecei esse prêmio em 2004, como eu falei, e isso nem existia Facebook na época, né? Então eu passei por uma série de modelos de votação para deixar esse prêmio cada vez mais seguro. E esse modelo atual, que usa a própria enquete do Facebook, que é uma ferramenta nativa dos grupos do Facebook, foi o que me deu mais segurança, porque acabou aquela... quem estava perdendo sempre achava que existia alguma mutreta no prêmio, daí quando passava para o primeiro lugar, parava de achar que tinha problema. Então eu enfrentei muito isso nesses 14 anos. Então agora com o Facebook, tudo tudo fica mais transparente, mais claro. A segurança é explícita. Você sabe quem votou em quem, né? Então isso para nós foi muito importante. Agora, por que a gente não está deixando pessoas de fora da cidade de Santa Cruz votar? É possível que alguém aqui em Pau Sul frequente muito a cidade de Santa Cruz e teria até algum sentido essa pessoa poder votar nos melhores aqui de Santa Cruz. Mas acontece que se a gente abre para as cidades de fora, você perde totalmente o controle. Por exemplo, hoje, antes de ouvir para a rádio, eu analisei mais de 700 pedidos novos, né, de pessoas querendo entrar no grupo. Desses 700, eu recusei mais de 200. Por quê? Porque era gente de Mato Grosso, gente do Pernambuco, gente da Bahia. O que é isso? São pessoas, empresários aqui da cidade, que estão convidando amigos deles, que às vezes até eles nem conhecem, nunca usufruíram dos serviços que essas pessoas prestam aqui na cidade, mas como são amigos no Facebook, a pessoa vai na enquete e fala, por favor, vota aqui no meu restaurante ou no meu pet shop, né? Então, o que acontece? Você tem uma votação que não é verdadeira. Né? Quer dizer, só do Mato Grosso, eu recusei mais de 50 pessoas hoje de manhã. Então, quer dizer, eu quero que as pessoas entendam que a gente restringe a entrada das pessoas no grupo justamente para que o prêmio que elas vão ganhar tenha importância. Senão, se a gente perde essa vinculação com a cidade, a gente perde a importância do prêmio. Nesse assunto, Caio, de estar junto com a população, a gente percebe também que algumas empresas, a gente vê disparada lá na frente em algumas categorias e outras bem atrás. A gente percebe também que muitas das vezes algumas empresas, estamos em 2017, a tecnologia, Facebook, o marketing digital está cada vez maior. Você tem até mais propriedade para falar a respeito de marketing pessoal, marketing do que eu, mas o que a gente percebe é que algumas empresas acabam deixando isso de lado. Apenas por Santa Cruz do Rio Pardo ser uma cidade com 46 mil habitantes aproximadamente, o boca a boca ainda funciona, mas a questão do marketing digital no interior está cada vez mais forte também, né, Caio? Exatamente, mas assim, vamos pensar. Por que o marketing digital é tão forte? Porque ele é a automatização do boca a boca, né? Quer dizer, vamos pensar nos meios tradicionais de marketing, né, as mídias tradicionais, a televisão, o jornal, qual é a interação que uma TV consegue ter com o público? Nenhuma. A TV exibe e o público recebe aquela mensagem, só. A revista, a mesma coisa, né? Ela exibe um anúncio e a pessoa não consegue interagir com o anúncio, né? O rádio já é um pouco diferente. Você vê que o rádio, apesar de ser mais antigo que a TV, ele ainda possibilita uma interação muito mais forte. Mas os meios digitais transformaram essa interação numa coisa potencialmente gigantesca, né? Quer dizer, você consegue conversar com cada cliente, com cada seguidor da sua página, e as empresas, principalmente aqui no interior, mas em São Paulo também, as empresas não se deram conta disso ainda, né? Os meios digitais de comunicação hoje, as mídias digitais,
elas possibilitam que você tenha uma comunicação muito mais efetiva com o seu público, que você interaja com ele, ou seja, converse com ele, e ainda mais de uma forma que pode ser ou muito barata ou até de graça. Os empresários ainda não se deram conta disso e seria bom que eles se dessem conta. Esse prêmio, você captou muito bem esse sentido. Esse prêmio mostra para esses empresários e fala, olha, você tem uma empresa grande que está na votação aqui do prêmio Rádio Antena A, atrás de uma empresa pequena. Muito provavelmente é porque aquela empresa pequena está trabalhando melhor as mídias digitais, principalmente o Facebook, do que essa empresa grande. Então, esse prêmio também tem esse caráter educativo, de mostrar para as empresas que usar as mídias digitais é uma coisa que elas não podem deixar de fazer, né? Agora, a gente vem fazendo diariamente as parciais, principalmente questão de votos. Nesta quinta-feira mesmo, já imagino que tenhamos passado aí dos 20 mil votos. Eu acho que sim, né? Eu fiz um cálculo ontem à noite e daria por volta de 30 mil votos, né? E você vê, daqui a pouco a gente vai passar o número de habitantes de Santa Cruz, né? Já passamos o número de votos que teve o prefeito na última eleição, né? E nós estamos no 4º dia do prêmio, o prêmio tem 30 dias. Então eu acho que essa experiência aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo está sendo muito importante. Esse é um prêmio que a gente... eu fiz um convênio aqui com a Rádio Antena A de levar para outras cidades que estejam na cobertura da rádio. É um prêmio patenteado, né? Então esse modelo de prêmio é um modelo patenteado. Então a gente pode se propor a levar para outras cidades, né? E qual a vantagem para a população? É um prêmio que ninguém gasta nada, não existe pagamento, né, para participar do prêmio. Os vencedores não são escolhidos como esses prêmios que circulam por aí, né? Você paga tanto e ganha o prêmio. Isso não existe. Quem vai dizer que um prêmio desse não tem valor nenhum? No nosso prêmio, não. No nosso prêmio, quem decide quem é o campeão é a população. Não existe dinheiro envolvido na decisão de quem é o vencedor, né? Até nesse assunto mesmo, eu percebo que alguns prêmios existe aquela tentativa de venda do prêmio. Liga para determinada pessoa que uma minoria ouviu, muitas das vezes em apenas um local, por exemplo, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo, ou centro de Ourinhos, que seja qualquer cidade da região. Faça ali 3, 4 perguntas, a pessoa responde, tem não fez a pesquisa em toda a cidade, ou pelo menos fez uma proporção para que fizesse aquela pesquisa, aquela determinada empresa ganha, liga para a empresa, tenta vender o prêmio. Caso a empresa não compre o prêmio, passa para o segundo. Perde totalmente a credibilidade do prêmio, né, Caio? Sim, esse tipo de prêmio que você está mencionando existe aos montes pelo Brasil todo, né? Mas é um prêmio que tem dois pecados capitais, né? Primeiro, não tem participação popular. Não tem, não adianta falar que tem. E segundo, é um prêmio vendido. A pessoa compra o título. O nosso prêmio aqui, esse prêmio que eu criei, que tem 14 anos, que agora está conveniado com a Rádio Antena A, né, ele não existe venda do título. Quem vai dizer, quem ganha é a população. Ponto final. Não sou eu que vou dizer, não é você, não é a rádio, quem vai dizer é a população. E segundo, não existe dinheiro envolvido para participar do prêmio. Não existe dinheiro envolvido. Quer dizer, ninguém compra a participação do prêmio, ninguém compra o título. O título é definido pela população. É isso que dá o peso e a importância do prêmio. É por isso que em 4 dias nós estamos bombando aqui na cidade. A gente agradece a população de Santa Cruz e aqueles que não votaram, acessem o grupo até o próximo dia 15, né, Caio? Isso, tem bastante tempo ainda, até o dia 15, às 15 horas do dia 15 de novembro, e então nós temos quase um mês aí pela frente aí de prêmio, e já estamos com 4 mil pessoas, né? Então assim, a orientação que eu dou é a seguinte: peçam para fazer parte do grupo. Alguns perfis são mais fáceis de eu analisar, então eles são aprovados muito rapidamente. Outros perfis não são tão fáceis. Eu tenho entrado muito nos perfis das pessoas que não tem aquele quadro tão simples para eu analisar se realmente pertence, tem um vínculo forte com a cidade. Então eu vou no perfil da pessoa, vejo e vou aprovando ou reprovando. Se por acaso eu reprovar algum perfil que mereça fazer parte do grupo, não tem problema, peça de novo, porque vai ver que eu não entrei no perfil daquela pessoa, estava com muitos perfis para analisar naquele momento, e entro de novo quando eu tiver mais tempo, e pode ser que eu aprove. Isso tem acontecido, aliás.
Tem aqueles perfis que são claramente ligados à cidade, ou porque mora aqui, ou porque estuda aqui, ou porque trabalha em uma empresa daqui, são aprovados rapidinho. Agora, quem não tem esse tipo de perfil, peça novamente, que quando eu tiver um tempo eu analiso com mais profundidade, entro no perfil e acabo aprovando ou não, né? O que é importante destacar também, apenas perfis pessoais, né? Nada de... Muitas vezes a gente percebe algumas empresas de Santa Cruz do Rio Pardo utilizam o nome da própria empresa ali no perfil. Também não está aceitando esse tipo de perfil, somente o pessoal, né, Caio? Isso, é bom falar o seguinte, isso é regra básica do Facebook, né? É proibido empresa usar perfil. Proibido. O Facebook proíbe isso. Empresa tem que usar fanpage. E, aliás, é muito melhor para a empresa usar a fanpage do que usar o perfil. Mas as pessoas acho que não sabem que existe fanpage, ou não sei o que acontece, né? Elas acabam usando o perfil pessoal para uma empresa. Isso a gente não, justamente por ser impedido pelo Facebook, por ser proibido, a gente não deixa isso entrar no grupo. O grupo é feito para... quem pode pertencer ao grupo? Os moradores de Santa Cruz do Rio Pardo, pessoas físicas, ou pessoas que nasceram aqui e moram em outro lugar, não tem problema, a gente aceita, ou pessoas que moram nas cidades vizinhas, mas estudam aqui, a gente aceita, mas pessoas, sempre pessoas, não empresas. Diretamente ligada com Santa Cruz do Rio Pardo. Exatamente, é isso. A gente procura analisar o todo do perfil para dizer se a pessoa entra ou não entra. 11h30, está aí convite para você até o próximo dia 15 de novembro, ou seja, até às 15 horas do dia 15 de novembro, para você votar no Prêmio Rádio Antena A, o melhor de Santa Cruz do Rio Pardo. O que Santa Cruz tem de melhor está lá no grupo, né, Caio? E está no prêmio. Eu acho que sim, né? Porque lá no Morumbi a gente faz esse prêmio com 30 categorias, 32 às vezes. Aqui, você falou mais de 70, se não me engano já estamos com 90 categorias. Porque ontem várias pessoas entraram em contato, escuta, por que você não faz categoria desse segmento, do outro segmento? Só hoje, me esperando voltar lá para fazer, eu tenho mais 4 categorias. Então eu acho que até o fim do prêmio a gente vai passar de 100 categorias. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque aqui, na realidade, é uma cidade, não é um bairro. Então, no Morumbi, não tem sentido eu colocar melhor indústria de beneficiamento de arroz. No Morumbi não tem essa categoria, certo? E eu vou colocar essa categoria hoje, por exemplo. Por quê? Porque faz parte da realidade da cidade, né? Então, assim, a gente espera que a gente possa criar um prêmio que dê a oportunidade a todas as empresas da cidade se mostrarem para o público e receberem do público a aceitação delas e do serviço delas. Inclusive, nesse próprio assunto mesmo que você comentou a respeito da empresa de beneficiamento de arroz, a gente também tem uma categoria da empresa símbolo de Santa Cruz do Rio Pardo, né? A gente tem algumas marcas que levam o nome de Santa Cruz do Rio Pardo, não só aqui para a região, mas tem marcas levando o nome de Santa Cruz do Rio Pardo para outros países já, né, Caio? Ou seja, uma pessoa, por exemplo, em outro país, vai ver onde foi fabricado o produto, vê lá Santa Cruz do Rio Pardo. É sinal até de orgulho para Santa Cruz do Rio Pardo, e isso é uma empresa que merece o título de símbolo, né, Caio? Claro, sem dúvida nenhuma. Aliás, né, para não deixar de passar a tecla que a gente bate sempre aqui, num país onde o governo rouba tanto o empresário, né, fingindo que vai dar o dinheiro para o povo, e na realidade o dinheiro fica para a corrupção e para a ineficiência do próprio governo, né, todo o trabalho de empresas grandes, de empresas que a gente chamou de empresa símbolo nessa enquete, tem que ser aplaudido, né? Uma Special Dog, uma Begueta, uma Piscininha, uma Solimã. Eu sou de fora, não conheço ainda o nome de todas as empresas, mas essas 4 eu lembro perfeitamente. São empresas que merecem um reconhecimento, né? Então a gente ficou pensando, essa categoria empresa símbolo da cidade, a gente criou ontem, né? Puxa, como é que a gente vai colocar, né? Melhor indústria de ração, mas não só tem a Special Dog aqui na cidade, ou tem mais uma, se não me engano, né? Mas não, acho que não é esse o caso. Daí a gente teve a ideia de empresa símbolo. Né? O que as pessoas acham que é a empresa que simboliza melhor a cidade, né? Acho que foi uma iniciativa feliz de criar essa categoria. Essa categoria mesmo, eu acredito que tem mais de 6 empresas, ou seja, Santa Cruz do Rio Pardo está bem representada lá fora, né? Sim, sim. E outra coisa, já tem algumas categorias aqui, algumas empresas da cidade, em categorias tipo sorveteria, se não me engano, academia. Essas empresas em 3, 4 dias já estão com algumas com mais de 300 votos.
talvez até nesse momento 400 votos. É muita coisa. A participação da população aqui da cidade está fantástica mesmo. A gente fica muito feliz com isso, que é uma coisa que a gente faz visando isso, né? Visando as pessoas da cidade, os moradores, poderem ter voz e dizer, no fundo é dizer um muito obrigado para as empresas que prestam bons serviços para ela, né? 11h34 no Jornal da Antena, até o próximo dia 15, até às 15 horas do dia 15 de novembro, para você votar no Prêmio Rádio Antena A, o melhor de Santa Cruz do Rio Pardo. 11h34 no Jornal da Antena A. Jornal da Antena A. Intervalo comercial no Jornal da Antena A. Daqui a pouquinho, bairros em Ourinhos estão sem água há mais de 4 dias. A Artesp vai aplicar, aliás, uma multa em mais de R$500 mil à concessionária, depois de fiscalização na rodovia Raposo Tavares. O Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Chegou o aplicativo da Antena A. No aplicativo da Antena A, você poderá conectar em nossas redes sociais, participar de promoções e muito mais. Baixe agora no Play Store do seu celular ou tablet o aplicativo da Antena AFM e leve a melhor programação onde estiver. Mais informações, antenaafm.com.br/aplicativo. Disponível para sistema Android. Antena A, 100% você. Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção. É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Diga não você também. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça. Acesse corrupçãonão.mpf.mp.br e juntos vamos dizer não à corrupção. Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Se liga. Se você pensa que a camisinha é a única forma de prevenção contra a AIDS, pensa de novo. Conta aí. Teste de HIV, medicação pós-exposição, a PEP, teste de HIV no pré-natal e até mesmo tratamento para evitar a transmissão e a doença também são formas de prevenção. Dependendo da situação, você faz uma ou a outra. Faz assim, ó. Combine e recombine os métodos. Só não abra mão de se cuidar, valeu? AIDS, escolha sua forma de prevenção. Antena Play. Os programas da Antena AFM em horários alternativos, transmissões esportivas e uma programação musical especial. Acesse agora o site da Antena A e confira. antenaafm.com.br/play. Antena Play. Música e informação no site da Antena A. Acesse, curta e compartilhe. Antena Play. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Atenção, moradores de Santa Cruz do Rio Pardo. A maior novidade do ano já está no Facebook. É o Prêmio Rádio Antena A, o melhor de Santa Cruz do Rio Pardo. Acesse o grupo do prêmio no Facebook e ajude a eleger as melhores empresas da cidade em mais de 70 setores de atividade. No Prêmio Rádio Antena A, a votação é direta e transparente e são os moradores da cidade que definem os vencedores. Vote nas suas empresas preferidas, curta e compartilhe com seus amigos. Prêmio Rádio Antena A, o que Santa Cruz do Rio Pardo tem de melhor está aqui. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias.
Banco do Brasil volta ao mercado externo e faz captação de US$1 bilhão em bônus válidos por 7 anos. Investidores são de Londres, Los Angeles, Nova York e Boston. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova texto que rejeita a denúncia do presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Decisão segue para o plenário na próxima semana. Governo espanhol decide no sábado revogação temporária da independência da Catalunha. Tradicional Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa nesta quinta, com exibição de 394 filmes em 30 espaços até 1º de novembro. Corinthians empata em casa com o Grêmio, mas mantém vantagem na liderança. Já o Fluminense devolveu o São Paulo para a beira da zona de rebaixamento, com vitória por 3-1 sobre o tricolor paulista. Estas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. 11h40 no Jornal da Antena A. Agora você confere as vagas do PAT para hoje. Tem uma vaga para serviços rurais, uma para montador de rede média tensão, uma para cozinheira, auxiliar de cozinheira, mecânico de manutenção de linha de envase e também uma vaga para bloqueador de calçados. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas às alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Novas regras para parcelamento aumentam devedores no cartão de crédito. Bernadette Druzian tem mais informações. Aumentou em 40% o número de devedores no cartão de crédito depois das novas regras para parcelamento e pagamento mínimo. Os dados foram medidos pelo Banco Central até o mês de agosto e apontam que os atrasos passam de 90 dias. A mudança, que começou a vigorar em abril, permite o pagamento mínimo de 15% do valor devido apenas uma vez. O restante deve ser quitado em 30 dias. Se a dívida não for saldada, será parcelada em outra linha de crédito. A ideia era evitar que o consumidor só pagasse o mínimo, transformando a dívida numa bola de neve em razão dos altos juros sobre o refinanciamento. Também era uma forma de evitar a inadimplência. Para a coordenadora do PROCON de São Paulo, Renata Reis, a falta de clareza e a forma complexa dos cálculos dificultam o acesso do consumidor ao novo modelo. De acordo com o Banco Central, em agosto, mais da metade do volume financiado em cartão de crédito era do rotativo comum, ou seja, sem pagamento mínimo da fatura ou pagamentos atrasados. Nestes casos, os juros anuais atingiram o valor astronômico de 500%. Já para quem aderiu às novas regras, o cálculo teve taxa de 221% ao ano, índice bem menor, mas ainda salgado para o consumidor. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal da Antena A. 11h41 no Jornal da Antena A. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou na noite de ontem, por 39 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção, parecer do deputado Bonifácio de Andrada pela inadmissibilidade da segunda denúncia apresentada pela PGR contra o presidente Michel Temer. A repórter Larissa Mantovan acompanhou a sessão lá na CCJ e traz mais informações. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira, por 39 votos a 26, pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. Esse resultado já era esperado pelo governo, que perdeu o apoio de parlamentares do PSB. Na primeira denúncia, Temer conseguiu garantir 44 votos. O relator do parecer, deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, disse que faltam elementos para embasar a denúncia da Procuradoria-Geral da República.
Além disso, o tucano se defendeu de críticas e disse que fez uma análise jurídica. Todos os adversários do presidente Temer, eles discutiram com a comissão não os aspectos jurídicos do processo, mas sim as questões puramente políticas, né? E coisas antigas que no momento não podiam ser realmente levantadas. Então eu me caminhei nesse sentido. E não fiz nenhuma defesa política do presidente da República nem do governo dele. Apenas falei tecnicamente essa questão jurídica que lhe dá garantias para continuar como presidente. O deputado Alessandro Molon, do Rede Sustentabilidade do Rio de Janeiro, criticou os argumentos do relator e dos advogados de Temer e dos ministros. As defesas falam que a denúncia tenta criminalizar a política. Não é verdade. Quem criminaliza a política é quem usa a política para praticar crimes. Não é o Ministério Público que está sob suspeita. Quem está sob suspeita é Michel Temer, Eliseu Padilha, Moreira Franco e os demais membros dessa organização criminosa que hoje comanda o poder no Brasil, lamentavelmente, e que continua a operar, como mostrou a denúncia. Apesar do resultado da CCJ, cabe ao plenário da Câmara dar a palavra final e decidir se a denúncia segue ou não para análise no Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que a votação ocorra já na próxima semana. Temer é acusado pela PGR de obstrução à justiça e organização criminosa. Já os ministros, por organização criminosa. Jornal Antena A. Onze h 44 no Jornal da Antena A. Mais uma denúncia contra o presidente Michel Temer. Pelo jeito, termina em pizza mais uma vez, né, Caio? Silas, a gente até desanima, né, de comentar. Esse país é uma vergonha, não é? Assim, vamos lá. O presidente foi pego com uma gravação que ele atendeu fora da agenda, um empresário envolvido em N acusações de corrupção, que entrou no Palácio do Jaburu sob nome falso. Ele atende esse cara fora da agenda, né? O que já é incrível. Em qualquer país decente do mundo, um presidente não faz nada fora da agenda. No Brasil, não. Ele atende um empresário corrupto de noite na garagem do palácio. Nessa conversa, ele ouve esse empresário falar sobre diversos crimes, que está comprando juiz, que está dando dinheiro para deputado. Se ele fosse um cara honesto, Michel Temer, ele daria voz de prisão para o empresário lá, o Joés Batista, na hora, o senhor está preso, e convocaria a polícia para pegar o cara. Não, ele não fez isso. Tá? Então, quer dizer, é evidente para qualquer pessoa que tenha 2 neurônios, pelo menos, que esse Michel Temer é um corrupto. É evidente. Evidente. Agora, no Brasil, a justiça é feita, toda a justiça, principalmente os níveis mais altos da justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, ele é criado para encontrar alguma brecha na legislação que consiga salvar o criminoso. Quando esse criminoso, principalmente quando ele tem dinheiro ou tem poder, né? E é isso que está acontecendo. Esse assunto mesmo a gente percebe comentando sobre o Michel Temer, a gente também faz uma ponte no assunto do Aécio Neves na terça-feira. A gente percebe também que o próprio áudio do Aécio Neves pedindo dinheiro, falando que iria matar o cara que fosse receber o dinheiro, nada disso serviu como prova e o cara continua normalmente como senador do país. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Assim, eu até acho que quando o Aécio falou que a gente apaga o Fred, né? Tava brincando. Que nem eu falar com o senhor, dar um tiro no Silas. É uma brincadeira. Agora, tira essa brincadeira. Porque senão o argumento perde o valor, né? Tira isso, é evidente que era uma brincadeira. O resto todo ali é crime. Quer dizer, um senador da República pedir dinheiro para o mesmo criminoso, envolvido em uma série de maracutaias, já sofrendo uma série de processos, né? É óbvio que é crime. Em qualquer país decente do mundo, o seu Aécio Neves pediria demissão no mesmo dia. Ou então, se não pedisse demissão, seria expulso do Senado no mesmo dia. Então é isso que eu falo, o Brasil é uma vergonha. Porque esse é o país que os criminosos se dão sempre bem. Agora, por que é assim? Nenhum desses criminosos, nenhum desses políticos criminosos está no poder porque foi impingido, né? Todos eles foram eleitos. Todos eles. Então, um povo que elege políticos de tão baixo nível é o quê? Quer dizer, quais são as características desse povo? É um povo que, pelo menos, não sabe o que está fazendo. Pelo menos ignorante esse povo é. 11h47 no Jornal da Antena A desta
quinta-feira. Jornal Antena A. A Artesp vai aplicar multa de mais de R$500 mil à concessionária CART devido a irregularidades verificadas na rodovia Raposo Tavares SP-270 durante a operação Blitz Olho Vivo realizada na semana passada. A ação especial de fiscalização ocorreu do quilômetro 381 ao 445 da SP-270 entre os municípios de Ourinhos e Assis, passando pelas cidades de Salto Grande, Ibirarema, Palmital e também Cândido Mota. Os agentes técnicos da Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, haviam identificado não conformidades nas fiscalizações rotineiras relacionadas à condição da pista, da faixa de domínio e também da sinalização na rodovia. A Blitz foi feita com a finalidade de verificar se a concessionária providencia os reparos dentro dos prazos contratuais, além de realizar novas constatações para que as fiscalizações rotineiras possam ser cada vez melhores. Na Blitz Olho Vivo foi identificado que a CART executou reparos em 17 não conformidades, de um total de 25 apontadas em vistorias anteriores dentro do prazo contratual. Os 8 problemas não sanados pela concessionária resultaram em notificação para a multa de R$500 mil. Referem-se a não realização de reparos em cercas danificadas, não reparos em barreiras rígidas, não realização de limpeza de pista, não regularização de sinalização horizontal, pintura de faixas e não instalação ou troca de taxas de sinalização, conhecido como olhos de gato. A fiscalização apontou outros 49 registros de não conformidades que podem gerar multa de mais de R$1 milhão se não forem sanadas nos prazos. Após 8 meses de ações da Blitz, a Artesp tem verificado um cuidado maior das concessionárias em relação à manutenção das rodovias sob concessão. Desde a operação foram implantadas mais de 3.400 apurações foram realizadas e mais de 1.800 não conformidades. Inclusive a própria concessionária que cuida aí da SP-270, 327 e também uma parte da SP-225 já foi aí notificada em multas que somam mais de R$4 milhões pela Artesp. A gente percebe que, Caio, a população paga diariamente as taxas de pedágio, mas muitas das vezes encontra uma rodovia com buracos, muitas das vezes faltando aí a sinalização adequada, as próprias muretas, muitas das vezes que acabam sendo danificados por acidentes, não são consertadas. Existe a fiscalização da Artesp. Ainda bem que existe essa fiscalização para que a rodovia, pelo menos, tenha condições de transitar, porque senão, acredito, estaria bem pior. Essa área aí de estradas é uma área complicada, né? Porque, assim, ela é uma área que exige fiscalização. Vamos falar um pouquinho, retroceder aquilo que a gente tem falado aqui nos nossos comentários aqui na rádio. Na área de telefonia, por exemplo, você pode, eu proponho, acaba com a fiscalização, acaba com a regulamentação e abre o mercado. Na hora que a gente tiver aqui no Brasil, como tem nos Estados Unidos, 80, 90 empresas disputando o mercado de telefonia, isso é melhor que qualquer fiscalização, porque o preço vai baixar e a qualidade vai aumentar pela própria concorrência. Mas na área de estrada, você não tem como ter 90 estradas daqui para Ourinhos, daqui para Assis. Não dá para fazer assim. Então tem que fazer uma coisa que de alguma forma passe pelo setor público, né? Ou ele mesmo fazendo a estrada, ou então ele fiscalizando de alguma forma, né? E como a tradição no Brasil da fiscalização é sempre uma fiscalização tosca, né? A gente fica nas mãos de que essa fiscalização seja um pouquinho melhor. Qual é a única chance, já que a concorrência, nesse caso, não poderia ser a saída, né? Qual que é a única chance? É a população participar, a população cobrar, a população não ficar esperando que o governo e as suas agências ou órgãos de fiscalização possam fazer um bom trabalho e quieta em casa. Não. A população tem que participar e tem que ela própria fiscalizar os órgãos de fiscalização. Essa questão mesmo de fiscalizar, existem os próprios canais da ouvidoria da Artesp, onde as pessoas podem denunciar, as pessoas podem, muitas das vezes,
encontre uma irregularidade, pode mandar fotos, pode ligar através do 0800 727 8377 ou através do e-mail ouvidoria@artesp.sp.gov.br. A pessoa também pode participar nessa questão da denúncia, né, Caio? Porque é importante também a pessoa faça a denúncia e depois verifique se a Artesp, por exemplo, foi até o local e fez a notificação para a empresa, né? Eu não sei como é aqui. Isso é muito legal, você poder denunciar, poder fotografar, é muito legal. Agora, não sei como é que é aqui. Em São Paulo você faz esse tipo de denúncia, tem uma irregularidade, lá um buraco na rua, você manda foto para... Não acontece nada. Não acontece nada. A prefeitura vai consertar aquilo na hora que ela quiser. Né? E tem buracos lá em São Paulo que faz aniversário. O pessoal vai lá em volta do buraco, coloca um bolo e assopra a velhinha. Entendeu? Isso é incrível, né? Então agora, não adianta só a gente achar que esse tipo de denúncia, né, com foto e tal, só isso resolve. É preciso que a população tenha os meios e exija poder fiscalizar até a conclusão, até a solução do problema. 11h54 no Jornal da Antena A desta quinta-feira. Jornal Antena A. 4 bairros de Ourinhos estão sem água desde domingo por causa de um problema em uma das bombas de abastecimento que atende a região. As localidades atingidas são Jardim Itamaraty, a Vila Paris e os bairros Pacheco Chaves e São João. Mesmo diante da alta demanda por conta do forte calor, a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, a SAI, informa que ainda não encontrou a solução e que, por isso, não há previsão de retorno da água nas torneiras. Segundo técnicos da SAI, o problema surgiu em uma das bombas de captação de água que fica no bairro São João e abastece a subestação que distribui água para os bairros da região. O equipamento chegou a ser substituído, mas mesmo assim não voltou a funcionar. A suspeita agora de algum problema elétrico. Diante da escassez de água, a Superintendência de Água e Esgoto informa que tenta amenizar a situação disponibilizando caminhões-pipa, que podem ser solicitados através dos canais de comunicação ou telefone 3322-1866. A empresa, porém, lembra que o atendimento prioritário será para os casos mais urgentes, como escolas, hospitais e também prédios públicos. 11h55. Jornal Antena A. Faça o último intervalo comercial. Na volta a gente traz as informações esportivas desta quinta-feira aqui no Jornal da Antena. Antes me despeço do companheiro de bancada, o empresário Caio Marino. Caio, uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Cis, boa tarde aos ouvintes e convocando aí todo mundo para entrar no grupo do Prêmio Rádio Antena A e votar nas empresas que forem as suas preferidas aqui na cidade. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. A BVX Tecnologia, desde 2004, desenvolve soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das pequenas e grandes empresas. Oferecemos sistema de gestão comercial personalizados para cada cliente, de forma a ajudá-lo no controle da sua empresa, bem como nas tomadas de decisões estratégicas. Venha conhecer a melhor solução de gestão empresarial. Rua Marechal Floriano Peixoto, 341, Centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 3372-9096. BVX Tecnologia. Somos a peça que faltava na sua empresa. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos.
Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Atenção, moradores de Santa Cruz do Rio Pardo. A maior novidade do ano já está no Facebook. É o Prêmio Rádio Antena A, o melhor de Santa Cruz do Rio Pardo. Acesse o grupo do prêmio no Facebook e ajude a eleger as melhores empresas da cidade em mais de 70 setores de atividade. No Prêmio Rádio Antena A, a votação é direta e transparente e são os moradores da cidade que definem os vencedores. Vote nas suas empresas preferidas, curta e compartilhe com seus amigos. Prêmio Rádio Antena A, o que Santa Cruz do Rio Pardo tem de melhor está aqui. Continua a grande liquidação de portas fechadas daqui da Hora Modas e os preços caíram ainda mais. Agora toda loja com preço fixo de R$5 a R$20. É incrível, mais barato do que na fábrica. Corra e aproveite. Últimos dias da grande liquidação. Tudo a preço fixo de R$5 a R$20. Loja aqui da Hora Modas, no calçadão da Rua Conselheiro Dantas, no coração de Santa Cruz. Acesse Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acesse Casa e parcelem até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro, e em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acesse Casa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações esportivas, Nivaldo Lucilo. O futebol brasileiro pode ter mais 3 clubes campeões do mundo ainda este mês. Reunião da FIFA pode considerar Santos, Flamengo e Grêmio por vencerem a Copa Intercontinental, disputada a partir de 1960. No próximo dia 27, o Conselho da Federação Internacional de Futebol vai discutir se reconhece como campeões mundiais os clubes vencedores da Copa Intercontinental, um confronto entre europeus e sul-americanos. Na discussão, a Copa Rio de 1951, ganha pelo Palmeiras, e a de 1952, vencida pelo Fluminense, não estarão em pauta. O assunto é sempre polêmico na entidade máxima do futebol no planeta. A relação da FIFA com torneios internacionais que aconteceram antes da entidade criar o seu Mundial de Clubes, em 2000, é cheia de idas e vindas. Para que possamos entender quem vai decidir a questão, o Conselho da FIFA é formado por 37 membros, incluindo o presidente Gianni Infantino. São 5 representantes da América do Sul, entre eles o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, e o brasileiro Fernando Sarney, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A reunião da qual estamos falando vai ser na Índia, sede do Mundial Sub-17, que está em andamento. Vamos aguardar. Mesmo que venha a chancela FIFA para esses títulos, nunca haverá unanimidade, principalmente entre os torcedores. Particularmente, considero que quanto mais títulos mundiais para nossos clubes, maior valorização para o futebol nacional. Vamos torcer, independentemente da cor da camisa de cada um. De São Paulo, Nivaldo Recilo. Jornal Antena A. Ontem aconteceu mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Mais uma vez o São Paulo acabou sendo derrotado. O São Paulo jogou no Maracanã, acabou sendo derrotado por 3-1. Tivemos também no Independência o Atlético Mineiro perdendo por 3-2 contra a Chapecoense. No Serra Dourada, o Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0. No Couto Pereira, o Coritiba venceu o Cruzeiro por 1-0. No confronto dos dois
times que estão na liderança do Campeonato Brasileiro. Corinthians empatou com o Grêmio em 0-0. Na ressacada, o Avaí empatou com o Botafogo em 1-1. Botafogo conseguiu fazer o gol de honra ali nos minutos finais. Logo mais 20 horas desta quinta-feira tem Palmeiras e Ponte Preta. Fechando aí a rodada do Brasileirão, teremos também Vitória e Atlético Paranaense no Barradão. No Luso Brasileiro, 21 horas, tem Flamengo e Bahia. E na Ilha do Retiro tem Sport e Santos. A tabela de classificação: Corinthians com 59 pontos continua na liderança, com 9 pontos à frente da equipe do Grêmio, na segunda colocação com 50 pontos. Em terceiro aparece o Santos com 49, em quarto Palmeiras com 47 e em quinto Cruzeiro com também 47 pontos. Com a derrota, o São Paulo caiu para a 14ª colocação com 34 pontos. Dependendo combinação de resultado no término da rodada nesta quinta-feira, o São Paulo pode voltar à zona do rebaixamento. Na zona do rebaixamento temos Ponte Preta em 17º, 18º Coritiba, 19º Avaí e 20º Atlético Goianiense. Essas são as informações esportivas no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando, todas as matérias que são destaque, acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos uma excelente tarde de quinta-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação: Silas Troni. Direção-geral: Janos Kenis. Jornal da Antena A.